Olá, sou a professora Franciele Santos, professora de Cultura e Identidades. Em nossa disciplina, vamos tratar de reflexões sobre as identidades, ferramenta importante na construção do conhecimento histórico. Também vamos estudar conceitos que poderão ajudar na construção do seu objeto de estudo. Para começar, quero ressaltar que existem diversas manifestações identitárias, como as religiosas, de território, étnicas, de gênero. Essas relações envolvem sentimento de pertença, ou seja, de pertencer a alguma coisa ou lugar. As relações são ao mesmo tempo variáveis e concorrentes, porque mudam se alterando o tempo todo. Assim, não são fenômenos estáticos. Existem várias formas de se conceituar identidade, já que o termo é carregado de subjetividade. As identidades de cada ser humano são formadas por processos complexos dotados de tensões, isto é, não se estabelecem identidades em meio a calmarias e estabilidade. Você pode pensar, pertenço a tal grupo, pratico tal religião, como se essas qualificações fossem resultado de uma série de escolhas que você faz ao longo de sua existência. E fazemos isso o tempo todo. Essas escolhas passam então a compor nossas identidades. E mesmo depois, quando você acha que o processo está concluído, elas ainda podem ser modificadas. Mas então qual a razão de estudar as identidades? É a partir delas que nós compreendemos determinados objetos, como por exemplo as identidades religiosas. A religiosidade é um fenômeno identitário que nós seres humanos temos há muito tempo. E são a partir desses modelos que temos diversos tipos de processos identitários. São esses processos que ajudam a construir as identidades. Para entender melhor, vamos destacar a construção da identidade religiosa dentro de um contexto bem definido, a religiosidade católica no Ocidente. Dentro de uma visão mais contemporânea, vivemos uma época marcada pela mudança, instabilidade e falta de apego nas relações, na qual os sujeitos acabam criando vínculos com suas identidades. É uma forma de se sentirem seguros e protegidos por pertencerem a determinados grupos. E vale aí destacar novamente que as identidades não são construídas em definitivo, estão em permanente reconstrução, na medida em que ocorrem rupturas, mobilidades, integrações e desintegrações. Veja o exemplo do catolicismo no Brasil durante o período colonial. Entre os elementos usados no catolicismo está a fé enquanto fundamento da religiosidade. Os símbolos e códigos institucionalizados também são características da religião. Isso sem falarmos nos rituais e nos textos sagrados. Em tal espaço, forma-se um catolicismo que assimila e reformula práticas antigas e novas. O catolicismo em solo brasileiro é resultado de um processo de adoção dessas práticas e, ao mesmo tempo, de resistência de grupos que não europeus, que também assumiram o catolicismo como religião, a exemplo dos indígenas e africanos. Ambos já tinham suas práticas religiosas, mas foram incorporando aspectos do catolicismo, forçados ou não. Isso possibilitou aos grupos uma outra experiência religiosa, nem católica europeia, por mais forte que fossem as pressões exercidas pelos laços institucionais, mas também já não era somente a indígena ou a africana. Ao mesmo tempo em que as identidades possibilitaram a identificação com determinado grupo, elas também servem para diferenciá-los. Uma tentativa de singularização, que por outro lado reflete a necessidade de aproximação dos pares, dos iguais. Os processos identitários de religiosidade têm ainda outros dois elementos importantes, a comunidade e o território. As manifestações religiosas ocorrem dentro de um espaço delimitado e por grupos que se integram. É tanto uma experiência individual como coletiva. Na primeira, se efetiva um conjunto que envolve o grupo, a instituição. A segunda ocorre individualmente, pelo sujeito que a define por seus próprios padrões e atitudes, através de uma prática religiosa interiorizada por ele. Bem, espero que sua caminhada por esses processos identitários seja produtiva. Boa jornada e até a próxima!